Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal A Bíblia Diz. Meu nome é Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre mais um assunto que creio ser de seu interesse. Vamos falar sobre como o cristão deve se relacionar com as autoridades vigentes. Em outras palavras, até que ponto os cristãos devem obedecer às autoridades? Em caso de uma autoridade, de um governo que seja tirano, por exemplo, os cristãos devem se rebelar, nós devemos continuar sendo submissos. Qual deve ser a nossa postura? Quero convidar você a assistir esse vídeo até o final e descobrir a resposta sobre aquilo que a Bíblia diz sobre os governos estabelecidos e sobre a autoridade. Eu gostaria de pedir a sua colaboração para que você continue ajudando o canal, você que já é inscrito, desce o seu like, e também você que está chegando pela primeira vez e que está assistindo este vídeo, que você deixasse aí, assinasse o canal para ajudar a gente a ter um número que seja expressivo. Esteja nos ajudando, estamos começando agora o trabalho, eu conto aí com a sua colaboração, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de ler uma passagem bíblica para que ela pudesse estar norteando o nosso estudo. Eu vou apanhar a leitura, ok? Romanos, então, capítulo 13, verso 1 em diante, até o verso 7, é o que nós vamos estar lendo, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A partir deste texto que lemos, algumas informações ou alguns valores, algumas declarações nós podemos entender a partir daí. A primeira delas é que toda autoridade procede de Deus. Não tem um governo, não há um governo sequer em todo o mundo que tenha sido constituído sem a permissão de Deus, sem a anuência de Deus. Ou seja, isso importa dizer que tanto faz o estilo político do governante, seja ele de esquerda ou de direita ou de centro, ou seja ele um imperador como tivemos no passado, seja um rei, um monarca, não importa. Nenhum governo que existe no mundo, nenhuma autoridade das quais existem hoje atualmente no mundo, nenhuma delas existe por ter conseguido simplesmente chegar lá por sua própria força, mas há a permissão de Deus para que essas autoridades existam. Um segundo ponto que nós podemos aí deduzir a respeito deste texto que lemos, na continuidade do texto no verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então ele está mandando uma mensagem, o apóstolo Paulo, para os cristãos daquela época, para que eles não resistissem à autoridade. Lembrando que já naquela época, o apóstolo Paulo, juntamente com a igreja, estavam começando a ser perseguidos. Em alguns lugares ele era perseguido pelos próprios judeus, mas também haviam algumas perseguições por parte
das autoridades romanas. Haja visto que tanto ele quanto o apóstolo Pedro relatam a respeito disso, da questão das perseguições. Então nós podemos perceber, o apóstolo Paulo inclusive foi preso, foi levado preso, foi até Roma para ser julgado. Nós temos esse contexto, mas ainda assim o apóstolo está dizendo que essa autoridade que existe, que está vigente, que está naquele momento, deveria ter o respeito. Eles não deveriam se opor à autoridade que existia naquele momento. E às vezes a gente, ao interpretar isso, pode entender que, então você está dizendo que, poxa, se a gente trabalhar ou viver num lugar onde o governo persegue, por exemplo, os cristãos, ou em que não há liberdade religiosa, a gente deve simplesmente aceitar esse fato, devemos ficar calados, devemos sofrer quietos. Isso também, Mas o ponto é que se nós resistirmos à autoridade constituída, nós vamos atrair a justiça sobre nós, traremos sobre nós mesmos o que diz ali, a condenação, seremos julgados. O contexto que o apóstolo está dizendo aqui. Então, nós não devemos ser rebeldes. Isso não quer dizer que o cristão ele não pode fazer um protesto, isso não quer dizer que o cristão não pode usar os seus direitos como cidadão, porque embora nós estejamos almejando a pátria dos céus, isso não quer dizer que enquanto nós estamos aqui, nós não somos cidadãos do país, no local onde nós nos encontramos, tendo direitos, deveres e obrigações como qualquer outro cidadão que pode crer em Deus, na Bíblia, em Jesus Cristo ou não. Independente disso, todos nós estamos debaixo de uma mesma lei, a qual nós devemos cumprir. O segundo ponto, então, nós não devemos resistir ou nos opor às autoridades. O contexto, então, que nós podemos tirar daqui, conquanto que o governo não esteja promulgando leis que sejam contrárias a Deus, a sua palavra. Porque, nesse caso, nós teríamos um governo que seria considerado como um tirano. O que é um governo tirano, ou que tem atitudes tirânicas? É aquele que promulga leis que visam anular, proibir, coibir a adoração ao Deus verdadeiro. No nosso caso, entendemos, pelo que a própria Bíblia diz, daquilo que Deus se revela através da sua Escritura, de que Ele é o único Deus, subsistente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito, mas há um único Deus. E há uma única forma de chegar até esse Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Isso posto, nós entendemos que existem hoje alguns governos, em alguns países, onde é proibido se pregar o Evangelho, onde é proibido você ter uma Bíblia, é proibido você se reunir, quer seja na sua casa, quer seja num local público de culto, você falar de Cristo na rua para alguém, é proibido. Você está sujeito a ser preso, a ser multado, está sujeito a ser realmente, se for estrangeiro, ser deportado do país, em alguns casos até mesmo uma pena mais severa, como ser morto, inclusive, ser executado. O terceiro ponto que nós podemos tirar desse texto que lemos aqui é o seguinte: os governos eles foram estabelecidos, como eu disse, com o propósito de promover o bem público e glorificar a Deus, através da manutenção da ordem e punindo, aí, no caso, os malfeitores, ou seja, inclusive o próprio governo, nos regimes considerados assim democráticos, via de regra, o governo, em todas as instâncias dos seus poderes, ele se coloca debaixo de uma lei. Então, o governo ele não pode estar acima da lei, ele precisa estar também debaixo da lei. Ele tem que ser julgado por ela, tem que ser avaliado por ela. A lei tem que ter os seus instrumentos, seu sistema aí de freios e contrapesos, para garantir, por exemplo, harmonia de poderes, para garantir que um poder não se torne maior ou mais importante que o outro, para que haja equilíbrio. Então o contexto é exatamente esse, e que o governo precisa servir desta forma. A igreja, como parte integrante da sociedade, e por igreja ou corpo de Cristo, eu estou dizendo a soma dos cristãos, aqueles que professam a mesma fé em Jesus Cristo, na sua palavra,
Essas pessoas devem, então, influenciar a sociedade de maneira positiva. Devemos transmitir valores morais, devemos representar os valores cristãos, os valores que nós defendemos. Em caso de estar vendo o governo agir de forma errada, agir de forma tirânica, de forma incorreta ou abusiva, a igreja deve apontar o erro. Ela deve servir exatamente como serviam os profetas no Antigo Testamento, onde eles apontavam o pecado da nação, muitas vezes das autoridades, dos reis especificamente, apontavam os erros, apontavam os pecados, para que houvesse conserto, para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus e para a sua lei. No caso de Israel, né, que era uma nação teocrática, né, onde havia um sistema de leis derivado, né, dos 10 mandamentos ali, né? Mas basicamente essa é a missão da igreja, né? O problema é que a igreja, por uma questão posições teológicas, inclusive, ela se afastou, né? Não quero nenhum relacionamento com o Estado, porque o Estado é corrupto, porque a igreja e o Estado não podem se misturar. Só que nessa questão a gente perde a oportunidade, né? Não estou dizendo que a igreja deve ser o poder, deve ela legislar, não, mas a igreja deve fazer parte da sociedade que atua nessas áreas, né? Então, o ponto é, o Estado, ele não pode legislar em matéria de fé. Da mesma forma que a igreja não pode legislar, né, na questão do Estado, como deve ser dirigido, como deve ser a vida dos cidadãos e tal. A igreja pode até recomendar, passar o norte, recomendar o que diz a palavra, né, apontar os erros, mas a gente não pode entrar nessa questão. Deus então delegou esse papel de forma bem distinta. O papel do Estado, né, o papel das autoridades, que, por exemplo, os reformados chamam de magistrados civis, aí englobando todas as áreas, executivo, legislativo, judiciário, né? Nós devemos então ter o magistrado civil e temos que ter o corpo eclesiástico, né, da igreja, aqueles que dão as diretrizes, que procuram cuidar do povo, apacentar, orientar, alimentar espiritualmente o povo de Deus através da palavra. Mas e se o governo que nós estivermos, que estiver sobre nós, né, no caso a autoridade constituída, for um governo opressor no sentido de tolher liberdades, de tirar a liberdade de culto, de perseguir a igreja, de tirar os direitos civis, né, um governo tirânico, né, que promulgue leis que sejam contrárias ao Evangelho, à Palavra de Deus, à Igreja, né? Vamos entender. Aqui, pelo que lemos, na época do apóstolo Paulo, pouco a Igreja podia fazer, né? A Igreja do primeiro século era uma igreja formada aí, em sua maioria por mulheres, pelas pessoas mais humildes, por escravos, por pessoas de baixa mobilidade social, ou seja, que não tinham muita ascensão, né? A igreja só veio a ganhar pessoas de outras esferas, né, da sociedade posteriormente, mas naquele primeiro momento ela pouco podia fazer, não tinham, vamos dizer assim, pessoas de autoridade, juízes, governadores, né, cônsules na época de Paulo que fossem cristãos. Então, na verdade, era aquela pessoa, a massa de pessoas mais simples, mais humildes, que não tinham acesso a essas coisas ou que não tinham condições de influenciar. Então, pouco se podia fazer, a não ser orar pelas autoridades, que é o que a Bíblia recomenda, né? Orar pelas autoridades. Hoje, no nosso, especificamente nos nossos tempos, no nosso país, no Ocidente de uma maneira geral, nós temos hoje, a maioria dos países tem eleições, realizam eleições ou diretas ou indiretas, mas são realizadas eleições. Então hoje o povo, através do voto, ele tem, além da oração, de orar pelos governantes depois que eleitos, né, ele tem a condição de, enquanto na hora de escolher, ele tem a opção de votar, ele tem a opção de escolher, olha, se determinado
governante não foi bem, então a gente tira ele e põe outro através do voto. E vice-versa, né? Nós temos essa opção, tanto no legislativo quanto no executivo, que são aquelas áreas onde a gente mexe. No caso do judiciário, já não, é por indicação indireta dos outros poderes, né? Além daquilo que é concursado, né? Via concurso público mesmo, né? Mas não é por voto. A gente pode aí protestar, no caso, né? Se nós estivermos diante de um governo dessas maneiras, nós podemos protestar desde que de maneira pacífica, né? E nós podemos cobrar também os nossos representantes. Então, se nós tivermos um governo opressor, nós temos algumas maneiras de agir, de atuar. Então, além de orar, e se nós pudermos votar, a gente tem a opção de votar e mudar, tentar mudar esse status, nós temos a possibilidade de cobrar os representantes que nós elegemos, que estão lá nos representando perante a lei, né? Perante os outros poderes também. Outro detalhe, né? Caso o governo esteja se colocando aí acima da lei e fazendo coisas más e injustas, é dever dos cristãos resistir. É dever nosso. Nós devemos resistir, principalmente se forem leis que forem contrárias aos valores morais defendidos pela palavra de Deus. Nós devemos então ir para a arena pública, para debate, para eleger representantes que tenham a mesma visão que nós e que possam sim representar os nossos valores, representar os nossos ideais perante outros ideais, outros valores que têm sido apresentados a Deus. Vamos pegar o exemplo de Daniel no capítulo 3, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Onde o rei exigia que todos se curvassem diante daquela estátua que havia sido erigida, e os três simplesmente falaram: não vamos nos ajoelhar, não vamos nos curvar, não vamos adorar a imagem, porque nós temos a nossa fé, nós temos o nosso Deus, não vamos fazer isso. E eles resolveram não fazer, e o rei ficou bravo e quis mandar lançar eles na fogueira, e eles responderam: vou tocar de novo a trombeta, se vocês não ajoelharem, vocês serão lançados na fogueira. Eles não foram. Falou: rei, não tenho que responder isso para você. Se nós tivermos que morrer, morreremos, mas fica sabendo que, olha, Deus tem o poder para nos livrar, né? Caso eles tinham fé que Deus poderia livrá-los, né? E eles deixaram isso claro pela sua atitude, né? E mesmo que eles tivessem de pagar com a vida, então eles estavam dispostos a resistir, resistiram até o final, né? E como o fato é registrado, eles foram lançados na fogueira e sobreviveram, saíram de lá sem se queimar nem nada, porque o próprio Deus os protegeu, de modo que até o rei mudou a lei, né? Ele editou uma nova lei, ele revogou aquele ato que ele havia tomado. Então, é nesse sentido que a resistência precisa existir. Qualquer coisa que esteja tentando se colocar entre você e Deus, esteja se colocando entre você e a adoração a Deus, a sua devoção a Deus, os seus valores que você tem em relação a Deus, e por causa desses valores, do temor de Deus, do amor a Deus, você resolve seguir determinados valores, e você está sendo tolhido dessa liberdade, né? Então você está assim autorizado, está respaldado biblicamente para resistir. Existe também a questão da gente ser perseguido, né? Então, existem alguns países, né, ao redor do mundo aí, que estão sendo perseguidos, onde a perseguição é severa. Inclusive existe até um ranking, né? A Missão Portas Abertas até divulga esse ranking anualmente, das 50 nações onde o cristianismo ele é mais duramente perseguido. Obviamente os cristãos são duramente perseguidos. E hoje, por exemplo, nós temos algumas nações onde a perseguição é severa, onde o risco, né, de um cristão, alguém que se confessa cristão, ou seja pego simplesmente cultuando a Deus, né, ou até falando de Deus para alguém, essa pessoa pode ser presa, pode ser morta, pode ser torturada, perde seus direitos civis, perde suas liberdades. Então, esse contexto ele existe. Nessas situações, a gente tem o direito de fugir. Ele não é obrigado a ficar lá porque ele está naquele governo, está no meio daquele povo, ele pode fugir. Então a autopreservação, meus queridos, é algo inerente ao ser humano.
Nós devemos buscar sim sobreviver, devemos fugir. Se a gente for analisar, o próprio apóstolo Paulo estava pregando, o pessoal perseguindo ele, queriam matá-lo, ele teve que ser colocado para fora da cidade num cesto, né? Descendo um muro. Então, fugir para sobreviver. Exatamente esse é o contexto, né? Mas há casos em que a gente não consegue fugir. Não deu para fugir, fecharam a fronteira, não tem como. E agora? O que a gente vai fazer? Nós vamos ter que passar pelo sofrimento com paciência. Lembrando que o nosso Deus é o nosso provedor e que Ele há de prover, né, para nós um escape, né? Nesse caso, meu recado específico aí é para você. Deus te deu hoje o poder de voto, né? Ele te deu o voto aqui no nosso país, que é uma república federativa, é uma república que está debaixo, eu acredito que está debaixo da Constituição, que é a sua, a gente chama, né, Carta Magna, Lei Régia, né, ou aquela lei que vai dar o norte, que vai delimitar os poderes, que vai estabelecer os direitos e os deveres dos cidadãos, que vai estabelecer os direitos e as obrigações dos governos, que vai estabelecer os limites entre as esferas de poder, do federal, do estadual, do municipal, que vai reger os poderes entre si, o legislativo, o executivo, o judiciário. Então, nós temos um privilégio, né? Vivemos num país que tem o seu Estado de Direito constituído, que tem as instituições já bem consolidadas. Então, cabe a nós aí usarmos a ferramenta que temos, que a própria lei permite que nós tenhamos, né? De usar o voto com sabedoria, de usar com entendimento, de procurar escolher bem aqueles que vão nos representar, de ver quais são as ideias dos candidatos, de ver quais são os ideais, não só as ideias, mas os ideais que eles vão estar representando, no que eles acreditam, né? Então, que você, que eu, que todos nós oremos pelas nossas autoridades que estão constituídas, que nós possamos pedir sabedoria de Deus para nós sabermos votar, que nós também pesquisemos, usemos aquilo que temos de informação para pesquisar, para buscar, né, e fazermos algo que também, né, glorifique a Deus e que nos dê tranquilidade com a nossa consciência. E que eu e você possamos aprender, né, a nos relacionar com as autoridades vigentes, usando a sabedoria que Deus nos deu. Esse é o meu desejo, esse é a mensagem que eu tenho para você neste momento. Fiquem com Deus e nos vemos aí no próximo vídeo. Até a próxima.